tudo bem? Como vocês estão? É muito bom estarmos juntos para mais essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o Manifesto, um exercício de democracia e liberdade de expressão. Bem, o professor de História trabalhou com vocês a importância da participação das pessoas no processo de construção da democracia, como esse processo foi conflitante e com muitas mudanças na política brasileira, principalmente no início do século XX. Em Geografia, vocês aprenderam sobre o continente europeu e a formação dos blocos econômicos por países que buscavam fortalecimento econômico frente ao mercado global. Estão lembrados? Em nossa primeira aula, vimos o conceito da palavra democracia. Compreendemos o contexto de seu nascimento na Grécia clássica e verificamos que essas ideias influenciaram também a nossa sociedade atual. Verificamos que a democracia também é exercida pelos cidadãos quando estes fiscalizam seus representantes para conferir se realmente estão governando em benefício do povo. Em relação aos direitos adquiridos pela democracia no Brasil em 85, verificamos que a liberdade de expressão é essencial para a cidadania e também favorece a livre produção de diferentes gêneros textuais, como o artigo de opinião, que aborda assuntos de relevância social por meio de argumentos consistentes. O artigo de opinião vai mesmo muito bem para expressar a opinião de uma pessoa. Mas e quando muitas pessoas pensam da mesma forma? Será que é possível organizar essas ideias e manifestar a opinião de todos ao mesmo tempo? Vem comigo, porque o que a opinião de um monte de gente tem a ver com a democracia e a língua portuguesa é o que vamos aprender agora. Bem, pessoal, em nossa primeira aula sobre esse tema, vimos bastante, como as pessoas lutaram para conseguir o direito de expressar a sua opinião, de contribuir para a comunidade local e fazer parte das pessoas que tomam as decisões em benefício da população, certo? Então, agora nós vamos verificar como é que as pessoas fizeram, para conseguir isso. Foi por meio das manifestações. Então, vejam só. Por meio de ações coletivas, é possível se manifestar, Quando falamos em manifestar, é dizer mesmo a sua opinião, o seu pensamento, a sua ideia, mas há diferentes maneiras, Então, vejam só, pela ação coletiva, em que vários cidadãos se reúnem de maneira pública, geralmente no mesmo lugar, para expressar a sua opinião. Criam aqui bordões, criam frases de efeito e repetem em voz alta, por exemplo. E temos também aquelas que são relacionadas a situações políticas, econômicas e sociais. Muitas manifestações são apresentadas com esse motivo aqui, com esse fator principalmente. Provavelmente você já presenciou alguma delas, ou então já viu, sendo noticiado pela TV, jornais e outros meios de comunicação também. Tipos, então, de manifestação, são principalmente esses presenciais, como mencionamos. O escracho, olha que palavra diferente, sonora, que é uma manifestação concentrada em frente ao local de trabalho ou domicílio da pessoa que é alvo dos protestos. A marcha ou a passeata quando todas essas pessoas se reúnem, então, para manifestar as suas ideias, eles traçam um caminho de um determinado lugar que é significante para esse grupo de pessoas e a chegada em um outro lugar também significante para esse grupo de pessoas. O uso da linguagem oral é bastante utilizado, faixas também, cartazes, mas principalmente a presença da pessoa é bastante importante aqui na marcha ou a passeata, nessa caminhada, nesse trecho. Há também o piquete. E olha só, o piquete, ele é o inverso da passeata, vamos dizer, É uma aglomeração de pessoas que envolve, então, bloquear uma via pública, ou
impedir a passagem em um determinado ponto, né, para fim de manifestação, né, não é para sempre, né, é só ali para que as pessoas parem e percebam o que está sendo abordado pela manifestação. O protesto sentado, olha que diferente, né? O protesto sentado, então, é uma ocupação em que os manifestantes vão até o lugar, né, acontece bastante em plenárias, e se juntam, né, sentados ali no chão. A diferença do manifesto aqui para essas outras formas de manifestação é que, enquanto a maioria delas é oral, né, predominantemente oral, há aqui o uso da linguagem escrita de forma muito significativa. Claro que nas outras formas também pode acontecer, mas uma característica muito importante do manifesto é a expressão escrita. Falando de protestos, infelizmente, né, há vários lugares em que a liberdade de expressão não é garantida às pessoas. E mesmo que os protestos sejam pacíficos, são considerados, né, como atos de terrorismo, desordem, né? Infelizmente, não são todos os lugares do mundo em que as manifestações e os protestos são vistos, né, como direito adquirido de usar, né, a sua liberdade de expressão para falar as suas ideias e opiniões. Vamos conhecer agora uma pessoa muito importante, uma figura, um ícone, né, da não violência e que foi organizador também de diversas manifestações pacíficas. Quando falamos de pacifismo, né, e manifestações, é impossível não lembrarmos dele, que é o Gandhi, né, que nasceu em 1869 e faleceu em 1948. Essa figura aqui, né, esse moço que colocamos aqui na imagem ao lado. E como eu já mencionei para vocês, ele é um líder pacifista, né, indiano, e ele foi uma pessoa muito importante para a independência indiana em relação ao domínio britânico. E ele produzia, né, essas manifestações, essas caminhadas, essas marchas, de modo pacífico. Aliás, ele difundia os ideais, as ideias da não violência. E uma coisa interessante também das formas de protesto, né, que nós já comentamos agora há pouco, ele utilizava a marcha e um interessante que nós não comentamos não, que é o jejum, né, que é parar de comer, né, como manifestação de opinião em relação a algum item, né, da sociedade. E esse daqui, que é bem interessante, a desobediência civil, né, o que era isso? Bem, nesse contexto aqui, né, do Gandhi, o que era desobediência civil? Era o boicote, né, o parar de pagar impostos aos britânicos, né, que estavam impondo lá o seu modo de pensar, o modo de governar, né, sobre a Índia. Mas, pensando então, né, na nossa pergunta que sempre fazemos, o que tudo isso então tem a ver com a língua portuguesa? A liberdade de expressão, então, confere às pessoas um certo direito, né, uma certa criatividade em expressar, né, em usar a sua criatividade. Né? Sentem-se livre para testar diversas formas de expressão, seja pela arte, seja pela escrita, né? E pensando aqui na língua portuguesa, por meio da linguagem oral, né, que nós já vimos nas primeiras aulas, e também pela linguagem escrita. Pensando então lá no manifesto, nós vamos trabalhar com a linguagem escrita, além da oral, como vimos nas manifestações anteriores. O manifesto, então, é um gênero textual. Olha que interessante! A língua portuguesa tem diversos gêneros textuais, né? Se você quer criar uma música, é um gênero textual. Se você quer fazer um protesto, é um gênero textual também, mesmo que você não escreva nada. E se você quer organizar as suas ideias, os seus pensamentos, né, os seus ideais e convencer algum governante, algum líder, né, das suas ideias, então você precisa conhecer o manifesto. Bem, é um gênero textual, como já disse a vocês, de autoria coletiva. E as pessoas, vários autores, tentando convencer outras pessoas dos seus ideais, certo? E para isso são usados argumentos,
certo? E as ações, né, envolvidas estão em defesa de pessoas que realmente estão em vulnerabilidade ou que são de interesse mesmo, né, coletivo do povo. Dessa forma, nós percebemos, né, que criar um manifesto com bons argumentos, né, de uma forma bem escrita, bem ali amarrada, né, é um excelente exercício de cidadania também. O manifesto, então, trata-se de quê? Uma denúncia escrita por um grupo de pessoas que querem mostrar, né, suas ideias, os seus pensamentos, e o assunto realmente de cunho político é muito comum. Quando falo político, não é questão partidária, né, não quer dizer que é relacionada a um partido político, mas lá no sentido da democracia, né, que as pessoas, o povo é quem governa, o governo é em benefício desse povo. Então, se o governante ainda não sabe, né, que lá no seu bairro, na sua rua, precisa de algum reparo, por exemplo, é possível que você organize um manifesto junto às pessoas próximas lá que serão beneficiadas, né, e encaminhe para o governante responsável, certo? Então, olha só, a ação é coletiva e o objetivo é impactar a população. Noticiado, televisionado, nós às vezes ficamos impactados e pensamos, puxa, mas será que era assim mesmo? Eu não imaginava que fosse. Então, realmente, esse manifesto que você viu, se te impactou, ele cumpriu o objetivo de quem escreveu. O que é necessário, então, para as pessoas que escrevem um manifesto? Organizar bons argumentos. Lembram-se das nossas aulas anteriores sobre os argumentos? Olha como eles são relevantes, como eles são importantes. Por causa dos argumentos, né, que sendo bem relevantes, argumentos fortes, convincentes, vai favorecer, então, a pessoa que vai ler o manifesto a aderir à sua ideia, à sua causa. Bem, para a linguagem, então, sempre temos que pensar em quem será o leitor desse texto. É preciso pensar quem será a pessoa que vai ouvir esse manifesto, caso ele seja lido. Então, em relação à linguagem, nós temos que pensar que, geralmente, é de uso formal, porque aí atingimos um número grande, né, de pessoas. E temos que pensar também no portador textual, certo? Então, se você vai fazer um manifesto lá na sua sala de aula, né, pensando no contexto nosso, escolar, né, do estudante, você provavelmente vai utilizar uma linguagem mais simples, porque o seu público ali não necessariamente precisa de uma linguagem muito formal, certo? E se você for veicular, né, esse manifesto nas redes sociais, provavelmente você vai utilizar um nível de formalidade menor, pensando então não apenas no seu público-alvo, mas também na forma de veicular o seu texto, o seu gênero textual, o seu manifesto. Bem, é comum termos a presença de verbos no presente ou no imperativo. O que isso quer dizer? Que é uma ordem, né? Que façam os reparos no meu bairro, por exemplo. E como é que se estrutura um manifesto? Há um título, e pensando no título, né? Por que colocamos títulos nos textos? Porque o título sintetiza a ideia geral do nosso texto. Então, ele é uma síntese muito bem feita e muito curta também. Então, veja, temos o título, que é a síntese da ideia apresentada, e o corpo do texto. No corpo do texto, os autores colocam a opinião, né, ou a reivindicação, ou a denúncia que eles querem fazer, e apresentam as justificativas. Não existe um manifesto sem argumentos, certo? Então, vamos lá. A apresentação dos reivindicadores, é possível também apresentar as pessoas que estão escrevendo, né, na medida do possível, que é um texto coletivo. Questões problemáticas, os motivos da discussão são aqueles que vão atender a maioria da população, né? O assunto aqui geralmente é de um assunto relevante para a maioria das pessoas. E há também que se fazer, né, é de bom tom que se faça alternativas para possíveis soluções, né? Falar, olha, preciso que resolva ou dessa forma ou dessa forma. É de bom tom. Não é obrigatório que apareça, né, nesse gênero textual, mas é de bom tom, certo? Pensando nisso, né, quando você tem um problema, fala sobre o problema e apresenta possíveis soluções, nós estamos falando da argumentação e a contra-argumentação. Estão lembrados?
Estão vendo só como as coisas estão conectadas, as coisas estão ligadas? E um conhecimento que nós construímos em uma aula pode ser bastante aproveitado para outra e ampliado? É bem interessante, não é? Bom, a última parte então do manifesto está relacionada ao local, né, em que esse texto foi escrito, a data e a assinatura dos autores, ou o nome do grupo que organizou, né? Mas pensando aí nos manifestos veiculados na internet, por exemplo, nas redes sociais, não é viável que os autores assinem, né? Nem é possível aglomeração nesse momento que vivemos. Então é possível que cada um copie e cole no mural, né, lá da rede social, por exemplo, né? É uma forma de dizer que aderiu a essa ideia também. Trouxemos aqui alguns para vocês, né, conhecerem e alguns para vocês pesquisarem, na verdade, né, mais para pesquisa, então, se você se interessou por esse gênero textual. Temos o Manifesto Antropofágico, que é voltado para a literatura, já vamos falar dele. O Manifesto Comunista, de Karl Marx, está relacionado a fatores políticos, né, e é estudado por diversas pessoas no mundo inteiro. E temos o Manifesto Surrealista, né, que é de André Breton. Espero que tenha falado, né, da maneira correta. E ele é da arte. É um manifesto muito conhecido e muito valorizado por pessoas que gostam de arte e pesquisam esse assunto. Bom, lembra que eu comentei com vocês lá do Manifesto da Literatura? Vamos comentar sobre ele então. Mesmo que pensemos, né, que a questão política, a questão da democracia está relacionada apenas a fatores de governos, não é bem assim. Lembrem-se, né, do direito de liberdade de expressão, que a pessoa pode oferecer a sua ideia de diferentes maneiras em diferentes gêneros textuais. Aqui nós vamos ver um exemplo disso na literatura. Bem, o modernismo do Brasil, então, é um movimento cultural, fez parte da cultura, então, das pessoas de uma determinada época, num determinado local. Ele é artístico e também é literário. E ele aconteceu na primeira metade do século XX. Havia uma grande insatisfação política, muito grande, principalmente uma rivalidade entre Minas e São Paulo, como comentamos. Havia crise e instabilidade econômica, as pessoas estavam fazendo greves e diversos protestos, muitos não pacíficos. Havia também a questão muito forte da Primeira Guerra Mundial, né? E também a ruptura com o tradicionalismo, né? Que aqui era um fator que incomodava as pessoas, né? Aqui pensando na área da literatura, incomodava, né? Ter que escrever poema, ter que fazer textos literários, mas respeitando aquelas tradições, né? Aquilo que era considerado clássico, o belo, né? Relacionado lá também à mitologia grega, relacionado também à cultura grega, como vimos na nossa aula anterior. As pessoas aqui não queriam mais isso, certo? E então, pensando nessa reestrutura política e artística, criou-se então o Manifesto do Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. Toda essa forma de pensar construiu então o modernismo, que não teve esse nome, né, por acaso. O contrário de tradicional, então, é moderno. Então, deram também esse nome. Tem a ver, né, também com isso. E o modernismo, ele já acontecia há um tempo, na forma de pensar das pessoas, na forma de escrever das pessoas. Mas foi na semana de 22, né, numa Semana da Arte Moderna, em 1922, que foi considerada um marco, né, na literatura, e eles atribuem, né, o nascimento do modernismo, vamos assim dizer, a essa data. Mas, na verdade, ele já vinha, né, de alguns anos antes. Bem, o que era querido, né, o que era desejado por essas pessoas? A libertação estética, que é você não escrever apenas, né, com a forma tradicional. A ruptura, então, com esse tradicionalismo e as experimentações, né? Então, eu quero entender, se eu utilizar a linguagem informal no meu poema, como é que fica? E se, de repente, eu utilizar gírias no meu poema? Eu quero utilizar, mas a forma, né, que se tem diz que é ruim, né? Mas aí as pessoas, então, aqui começaram a querer
utilizar essas experimentações nos seus textos. Uso dos versos livres, ausência de pontuação, olha só, já pensou? Ausência de pontuação nos textos? Tanto que nós, professores, né, falamos da necessidade da pontuação, não é verdade? Realmente ela é muito necessária, mas aqui ela está associada a um estilo de escrita, certo? Então não vá deixar de usar a pontuação nos seus textos. Bem, a linguagem aqui tinha bastante a presença do humor e a valorização do dia a dia das pessoas, certo? Quem é que participou do modernismo? Vejam só as pessoas. Eu sei, vocês já repararam, só tem meninos aqui, só homens. Realmente, essa foto são só meninos, é só de meninos. Vejam bem, nós temos aqui o Oswald de Andrade, né, sentado à frente, e nós temos o Mário de Andrade, que está um pouco mais acima aqui, com óculos, né, em pé, o terceiro, da esquerda para a direita. Essas duas pessoas, elas foram muito importantes para o movimento, né, da Semana Dia 22. Eles foram precursores, né, e idealizaram esse momento. Bem, então, agora que vocês já conheceram as pessoas, né, de uma certa maneira, por meio dessa foto, vamos entender então as fases do modernismo. Bem, ele teve 3 fases, né, e cada uma delas teve como principal característica o seguinte: na primeira fase, uma crítica ao passado histórico, né, que eles queriam romper, né, com essa questão de Brasil colonizado, deve fazer textos da maneira que a colônia impõe. E também, na segunda fase, a temática nacionalista. Então, os temas estavam todos voltados para o próprio país, para o próprio Brasil e principalmente para a cultura dos povos indígenas. A terceira fase, então, foi marcada pelo regionalismo, certo? Então, é retratado da seguinte forma, né? Características do homem sertanejo aqui do Brasil, ela é vista, né, em diversas pessoas de diferentes partes do mundo. Simplificando, né, é isso. Então, vamos dar continuidade. Observem, pessoal, essa obra aqui. Olha o título dela, A Boba. Essa obra é da Anita Malfatti e foi exposta na Semana de Arte Moderna. Ela foi muito criticada por essa obra, né, essa pintura, porque ela não expressava os ideais de beleza lá da Grécia, certo? Porque lá a simetria tem que ser perfeita. E nós observando aqui, a gente percebe, né, que isso não acontece. Bem, pessoal, o que se tratava então esse modernismo principalmente? Ele estava relacionado ao movimento antropofágico. Relacionado e ligado à antropofagia, que é uma cultura, né, de alguns povos indígenas, não era da maioria, mas de alguns povos indígenas, que tinha por característica, né, o devorar a outra pessoa. Calma, né, que não é que os poetas dessa época aqui, principalmente, né, queriam devorar as outras pessoas, se alimentar de outras pessoas. É um sentido metafórico, certo? Então, era apreciar a cultura de outros países, né? Devorar a cultura de outros países, mas não copiar. Então, era uma relação mesmo de assimilação, certo? E uma imagem ícone, né, desse movimento é o quadro Abaporu, da Tarsila do Amaral, né, esposa do Oswald, e que ajudou, né, o esposo dela, o marido dela, a pensar todo esse movimento. E a própria palavra, né, do quadro, o nome do quadro, Abaporu, quer dizer homem que come gente, e é de origem tupi-guarani. Bem, então, para vocês que pensaram, onde estão as meninas, né, nesse movimento aí, onde estão as mulheres? Elas estão aqui, olha só. Vou citar apenas algumas, tá? Então, aqui a gente tem a Tarsila do Amaral, aqui ao centro, que pintou Abaporu e ajudou a idealizar o movimento modernista no que se relaciona à arte. Nós temos aqui a Anita Malfatti, que está ao lado, e aqui nós temos a Pagu, Patrícia Galvão, né? Uma poeta que na Semana de Arte Moderna tinha apenas 12 aninhos, né? Mas assim que ela alcançou a maioridade, ela se juntou a esse movimento e por defender ideais tão grandes, né, de liberdade de expressão, infelizmente foi presa, né, pela ditadura militar lá daquele período que comentamos na nossa aula passada. Bem, pessoal, então, falando do manifesto antropofágico, né, o que ele estava relacionado? Como eu comentei, a ideia era que
deglutissem a cultura, né, de outros países, principalmente a cultura europeia do colonizador, e a partir desse devorar, então, assimilar e criar uma arte própria, né, uma cultura própria, um modo de escrever poesia, principalmente próprio e nacional. Vou mostrar para vocês agora um trecho pequeno desse manifesto. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Certo? Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse manifesto. Vai ser rapidinho, eu peguei aqui alguns trechos, o manifesto é um pouco maior. Aqui ele faz várias referências, né, a diversos textos em diferentes partes da história. E eu selecionei aqui apenas 3, né? Então vamos comentar desses aqui. Só a antropofagia nos une. Então era aquela ideia mesmo, né, de deglutir essa cultura do estrangeiro e compartilhar a cultura entre os brasileiros. Aqui tem uma frase, né, to be or not to be, that is the question, que é uma referência a Shakespeare, né, um poeta e dramaturgo inglês, que ele diz ser ou não ser, eis a questão. Então aqui está relacionado, né, ser tupi, falar tupi, né, a nacionalidade presente ou não ser, né, eis a questão. Era uma das questões, né, trabalhadas contra todas as catequeses. Aqui está relacionado ao processo de catequização mesmo dos povos indígenas, né, que foram aculturados por esse processo. Então aqui ele diz que esse movimento antropofágico é contra essa aculturação da colônia em relação aos povos brasileiros. E contra a mãe dos gracos. Pessoal, os gracos foram 2 irmãos gregos que na Grécia Antiga foram muito valorizados, né, foram muito conhecidos por defender os ideais de democracia. E a mãe dos gracos, né, quem foi a mãe desses 2? Foi uma pessoa que foi ficando viúva muito cedo, resolveu não se casar e respeitar todos os critérios, né, morais e éticos daquela sociedade naquele tempo. Então aqui é uma crítica a ela também. Bem, pessoal, vocês já viram então diferentes formas de manifesto. E eu vou apresentar para vocês agora um outro manifesto feito por pessoas que ganharam o Nobel da Paz lá em 99, certo? Então vamos conhecer o Manifesto 2000. É a hora da atividade. Aproveite as suas notas então para resolver comigo esses exercícios. Pessoal, o Manifesto 2000 então foi elaborado, né, por pessoas que ganharam o Nobel em 99, o Nobel da Paz, e ele está relacionado à cultura de paz e não violência, certo? E os autores, então, comentam da necessidade de cada pessoa se responsabilizar pela cultura de paz e auxiliar, né, fazendo a sua parte, auxiliar a cultura de paz, então, em toda parte do mundo. O documento é esse que vocês estão vendo na tela, né? Tem a capa aqui ao lado, uma foto da capa, e desse manifesto, que não é tão longo, nós vamos trabalhar aqui apenas trechos. Vamos à atividade então. Leia os trechos selecionados e responda quais ações destacadas se referem diretamente ao processo democrático. Então, já fizemos uma seleção para você. Vamos lá, olha os trechos. O título, né, Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. Reconhecendo a minha cota de responsabilidade com o futuro da humanidade, especialmente com as crianças de hoje e as das gerações futuras, eu me comprometo em minha vida diária, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu país e na minha região A. Então, o que eles estão se comprometendo. Lembra das nossas estratégias de leitura? Excelente momento, então, para a gente utilizar. É o que a pessoa, né, que escreveu o manifesto está se comprometendo. Há várias coisas, das quais nós pegamos algumas. Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, dando sempre preferência ao diálogo e à escuta
do que é o fanatismo, a difamação e a rejeição do outro. Bem, pessoal, desse primeiro trecho, então, aqui, vamos verificar onde é que estão as ações relacionadas diretamente à democracia? Muito bem, você selecionou, né, corretamente. Olha só, defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, preferência ao diálogo e à escuta. Muito bom. Vamos continuar? Contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade com a ampla participação da mulher e o respeito pelos princípios democráticos, de modo a construir novas formas de solidariedade. Nesse trecho, onde é que estão as ações diretamente relacionadas à democracia? Muito bem, ampla participação da mulher e o respeito pelos princípios democráticos. Vamos então verificar como ficou a sua resposta da questão? Olha só, colocou resposta da questão 2, ótima forma de organização, muito bem. E aí, olha só, nos trechos em destaque, podemos observar as seguintes ações em relação ao processo democrático. Professora, mas eu não estou vendo aqui, né, nenhuma das ações. Realmente, ainda não estão aqui, mas sabendo, né, que você já treinou como elaborar uma resposta completa, você fez aqui uma introdução, né, para dizer, enumerar aqui todas essas ações. E agora sim, vamos colocar as ações. Defesa da liberdade de expressão e diversidade cultural, preferência ao diálogo, à escuta, respeito aos princípios democráticos e ampla participação da mulher na democracia e sociedade. Percebem, então, onde é que está o trecho que é a introdução da resposta e onde está a essência da resposta? Muito bem, as respostas de vocês vão ficar cada vez mais caprichadas. Continuem elaborando as atividades do portal e também aquelas que o seu professor personaliza para você. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!